reconciliação. Eu conheci muitas pessoas que me contaram coisas muito dolorosas de suas vidas, mas que naquele momento sentiram uma confiança tão profunda e viram Jesus e tiveram condições de fazer uma reconciliação que era tão difícil. Então hoje eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que eu fui a graça do perdão e da misericórdia. Quantas vezes eu ouvi, certamente meus irmãos também ouviram, pessoas dizendo assim: Frei, tem 30 anos que eu não me confesso, tem 40 anos que eu não me confesso. E por que você veio hoje? Porque eu vi Jesus em você. Eu tive coragem de vir até aqui. E eu vi muitas pessoas abandonando uma situação muito dolorosa da sua vida, porque encontrou no sacerdote a graça da reconciliação e do perdão de todos os seus pecados. Eu me recordo daquele paralítico que, quando Jesus o encontrou às margens da piscina de Bethesda, Jesus virou para ele e falou assim: por que você está aí? Ele falou: Senhor, tem 38 anos que eu estou aqui. Quando o anjo vem, que ele balança a água, eu não tenho ninguém para me levar até a água. E Jesus falou: toma a sua maca, levanta-te, toma a sua maca e anda. Então nós temos essa graça, pelo ministério da reconciliação e da penitência, levantar famílias, jovens, pessoas que estão há anos numa paralisia. E elas estão na paralisia porque elas nunca encontraram ninguém que as levasse ao vale da misericórdia. E naquele momento, Jesus está preparando. Se aqui hoje você tem esse sentimento, não se preocupe, porque nesse momento Deus pode estar fazendo nascer um padre para te levantar dessa paralisia, porque Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele volte, se converta, tenha vida e vida em abundância. Então o sacerdote tem essa missão de levar os paralíticos ao vale da misericórdia. Eu me recordo daquele outro momento que Jesus vira e diz assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? O homem pode fazer um paralítico andar, mas perdoar os pecados, só Deus tem essa prerrogativa, só Deus tem esse poder. E hoje eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que eu tive a graça de lavar os pés no altar da reconciliação, que é a remissão de todos os pecados. E a outra dimensão do sacerdote, que eu julgo muito importante, é o altar. O mistério do corpo e o sangue de Jesus. Imagine um homem olhar para um pão e dizer: isto não é pão, é o corpo e o sangue de Jesus. Não é que se assemelha, não é que aparenta, não é que representa,
não é mais cor, não é mais pão, não é mais trigo, não é fruto da videira, é o corpo e o sangue de Jesus. E você olhar para aquele pão e dizer: isto é o corpo e o sangue de Jesus. Meus irmãos, eu acredito que não existe uma outra ação na terra e no universo mais profunda e divina do que o momento da Santa Missa. Eu morava também no Santuário São Francisco de Assis, estava celebrando uma missa às 12h15, uma missa de semana. Estava lá um rapaz com a sua mãe, a Lígia, esqueci o nome do filho dela. A Lígia é dona de uma galeteria que fica ali do lado do Pier 21, aquela galeteria, eles são proprietários daquele estabelecimento, e eles estavam lá. Se algum dia você for lá, me chama teu filho aqui, deixa eu perguntar essa história, ele vai te contar. Aí ela disse que eu estou lá celebrando aquela missa de meio-dia 15, e eu falei assim: eis o mistério da fé. Aí ele, quando ouviu, ele falou: mãe, eu nunca ouvi nada tão lindo na minha vida que nem isso. Foi muito lindo. E quando ele levantou, não eram as mãos dele. Aí quando foi no outro dia, ele voltou de novo para a missa do meio-dia 15. No outro dia ele voltou de novo para a missa do meio-dia 15. No outro dia ele voltou de novo para a missa do meio. E ele começou a ir todos os dias. Aí teve um dia que eu estava com mais pressa, falei: eis o mistério da fé. Aí ele foi lá atrás e falou: dá para cantar? Eu falei: o quê? Eis o mistério da fé. Eu falei: por quê? Frei, aquela palavra me fez acreditar. E eu comecei, aí eu gosto de cantar, eis o mistério da... Aí eu comecei a ver como Deus é gentil, como o Senhor é generoso, como Ele atrai as pessoas. E ele virou para mim e falou: um menino jovem, advogado, uma pessoa que tem uma vida para construir, cheio de coisa. Ele falou: Frei, aí quando você levantou que começou a cantar por Cristo, com Cristo, em Cristo, eu falei: como é que uma pessoa olha para um pedaço de pão e demonstra tanto amor, tanta emoção, tanto serviço? Daquele dia em diante, eu comecei a ver o Senhor diferente. O Senhor, não o Senhor Frei Oswaldo, mas o Senhor Jesus, o Cristo, no altar. Então, quando nós estamos diante desse altar, nós não estamos vendo um altar, nós estamos vendo Ele. É Ele que está aqui, e é Ele quem se doa. E todas as orações que nós vamos fazer é na primeira pessoa. Tomou o pão, deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então, o sacerdote é um homem comum, como cada um de vocês, como os que vocês têm na casa de vocês, mas ele traz na sua carne e no seu sangue a divindade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a entender que o sacerdócio não é meu, o sacerdócio é do Senhor. E hoje Ele me deu a graça
de mais uma vez celebrar a Santa Missa. Ele me deu a graça de mais uma vez beijar o altar. Então eu não venho celebrar esta missa como um rito vazio, mas vir celebrar a Santa Missa é mais uma vez gozar da graça de ser Jesus aqui. Eu digo aqui para o Frei Lanoir, o Alex, Romo, hoje o Lanoir até repetiu, como diz o nosso guardião, o sacerdócio não é seu, o sacerdócio é de Jesus. Por isso não reclame se tem uma missa, 2 missas, se tem 4 missas, se tem 5 missas. Não, seja bem-vindo lá. Vamos na sala de palmas ao lar agora. Então não reclame se é uma missa, se são 3 missas, 4 missas, 5 missas, porque Deus está te concedendo a graça de celebrar esse santo mistério. E se você não for hoje, você não vai amanhã e você não vai depois. Eu morava lá no Valparaíso, já peguei lá o Frei Antônio, meu irmão de turma. Ele, eu não vou celebrar essa missa. Eu falei, a regra é acessível e o alcance de todos. Se não for hoje, não vai amanhã e não vai depois, porque é uma graça de Deus. E desci as escadas, fiquei lá no meu quarto rezando, ele vai. Aí quando eu vi ele, bateu o portão, graças a Deus, foi lá e celebrou a missa. Mas sabe por quê? Porque às vezes eu estou muito cansado, às vezes vem aquele desânimo, vem aquela, nossa, tem mais uma missa. Mas é assim, quando eu beijo o altar, aí o Alex diz que parece que vem um negócio assim, você levanta de uma vez e reza, e canta, e pula, e dança, e celebra, mas porque é o Senhor. É o Senhor. E essa presença do Senhor exige de nós muita pobreza. Um dia o padre Roberto Lettieri me disse assim: Frei Oslan, o sacerdócio é a profissão mais despersonalizante que existe. Você vai deixando de ser você para Jesus Cristo aparecer. Então eu sou um Jesus que tem 10 anos de idade. O Frei João Batista é um Jesus de 41 anos de idade. Então é diferente, porque nós vamos crescendo em estatura, graça e sabedoria. E essa estatura de ir alcançando o Senhor, você vai começar a ter o entendimento da pessoa do Senhor. Isso vai exigir de nós a intimidade, exige de nós a perseverança, exige de nós o espírito de serviço para viver esse mistério. Então hoje eu quero agradecer a Deus por todas as missas que Ele me deu a graça de celebrar. Eu quero agradecer a Deus por todas as vezes que eu tive a oportunidade de celebrar mais uma missa na minha vida, porque é um dom perfeito e eterno. E eu poderia dizer para vocês as alegrias que eu tive de ver muitas pessoas serem tocadas, atraídas e chamadas por essa presença, por esse amor.
é o mistério, é a graça, é a vida. Ninguém explica, e Ele está aqui. E eu tenho um entendimento que cada dia que passa, nós estamos descobrindo cada vez mais Jesus entre nós. Eu lembro que eu fui num retiro da Renovação Carismática no ano de 96, em Goiânia, e nós estávamos no estádio, no ginásio Rio Vermelho, e no momento da distribuição da Eucaristia, os ministros pegaram aquelas vasilhas do lanche das crianças, tipo uma Tupperware azul, aquela vasilhinha do lanche da criança, e eles colocaram as partículas dentro daqueles recipientes. E depois eles foram distribuir a Eucaristia. Aí eu lembro daquelas quintas-feiras santas que o Padre Roberto pregava na Canção Nova e foi falando para nós da grandeza de Jesus naquele sacramento, da presença de Jesus naquela expressão como alma, corpo e divindade. Os anos se passaram, voltei no mesmo lugar, as pessoas estavam distribuindo a comunhão para várias pessoas. Aí eu não vi mais as vasilhinhas de Tupperware, eu encontrei as âmbulas, todas polidas, todas com dignidade, e ali estavam distribuindo o Senhor para as pessoas. Aí eu começo a perceber o entendimento cada vez mais profundo que a igreja está chegando, da grandeza de Jesus neste sacramento, que comunica vida e salvação a cada um de nós. Por exemplo, a comunidade de São Marcos e São Lucas, das 7h40 da manhã até as 18 horas da tarde, todos os dias ininterruptos, nós encontramos o Santíssimo exposto aqui no altar. É uma comunidade eucarística que se prostra na presença do Senhor, que adora o Senhor, que tem sede da grandeza do Senhor. Mas por quê? Porque a cada dia que passa, o Senhor está ocupando entre nós um espaço maior. E eu percebo que a comunidade vai crescendo nesse entendimento, e a comunidade vai criando uma possibilidade, e a comunidade vai construindo uma prioridade, e a comunidade se sente atraída pela presença do Senhor, e a comunidade adora o Senhor, e a comunidade leva aquele horário como rito na sua vida, de estar aqui, buscar o Senhor, adorar o Senhor e participar da vida do Senhor. Isso é um entendimento de que o Senhor precisa estar cada vez mais próximo de nós. Então hoje eu quero colocar para o Senhor essas duas ações do sacerdote: a reconciliação e a celebração do seu corpo e do seu sangue no altar. E quero pedir a Ele que eu e os meus irmãos possam cada vez mais alcançar esse mistério, e alcançando a graça desse mistério, possa distribuir a vida do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor. E eu agora quero dizer ao Frei Vogran, Jailton e Cristiano, me vem agora na minha mente aquele momento em que Samuel escutou: Samuel, Samuel.
Mas quando ele escutou a voz, ele pensou que era de Eli. E Eli estava velho e ficando cego. E aquele cansaço da idade e aquela limitação da idade do tempo não cegou o coração dele. Quando Samuel falou, eu escutei de novo, ele falou, então diga, eis-me, fala que o teu servo escuta. Muitos de nós fomos chamados numa situação assim. Às vezes nós encontramos essas realidades da cegueira, do cansaço, da limitação física, da limitação da estrutura, da limitação da sua própria pessoa. E às vezes nós podemos até nos sentir assim, como quem tateia no escuro, como quem procura de um lado e procura do outro. Mas o Senhor nunca deixa de chamar. O Senhor nunca deixa de atrair. O Senhor nunca desiste dos seus. Eli era um sacerdote idoso, cansado, as vistas pesadas, cego. Era um homem que estava habituado ao rito e até às coisas conforme o seu tempo. Mas na hora que Samuel, aquele menino, falou, o Senhor me chamou, ele teve a vitalidade no coração de dizer, não sou eu, é o Senhor quem te chama, é o Senhor quem atrai, é o Senhor quem suscita os dons. E nós que celebramos o corpo e o sangue in persona Christi no altar, temos essa graça de trazer Jesus para as pessoas. Temos a graça de falar em primeira pessoa, eu te absolvo do seu pecado. Mas na verdade, nunca é você e nunca sou eu. É sempre o Senhor. Jailton Cristiano Vogrão. Se nós não formos padres, se nós não formos pobres, nós podemos nos tornar pessoas muito duras e cruéis, porque é uma linha muito tênue em se tornar o Deus da vida das pessoas, um Deus que determina a vida das pessoas. Então eu tenho entendido que a gente precisa ser muito pobre e sempre trazer no coração, é Deus quem chama, é Deus quem atrai. Então abre mão de todas as vossas preocupações. Não vos preocupeis. Não deixa o seu coração ficar entulhado de preocupações, mas confia as necessidades da comunidade, de modo muito especial o Frei Cristiano, que é pároco. Confia as necessidades da sua comunidade ao coração de Jesus, porque ninguém mais do que ele, Cristiano, sabe de todas as necessidades daquela comunidade. E ele te colocou lá, e ele quis precisar de você, mas é ele o Senhor daquele lugar. O Frei Jailton, naquela comunidade que exige um desbravamento pastoral grandioso, precisa também ter essa confiança de que o Senhor vai à frente. E Jesus pegou e falou assim: se não abrirem as portas, não se preocupe, bata os pés e siga. Eu acho tão bonito quando Jesus coloca a possibilidade de que a evangelização pode não dar certo,
Às vezes a gente pensa assim: se não deu certo é porque faltou unção, faltou oração. Não, porque tem a dureza do coração das pessoas. E Jesus colocou a possibilidade. Pode ser que a palavra foi dirigida a você, mas eu não quero receber essa palavra. Não é para lutar, não é pela força, não é pela violência, é por obra e graça de Deus. Segue. Veja os nossos frades, pensaram que iam abrir a missão na Índia, vieram parar no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foram para Campinote, chegou em Campinote, não deu certo, ficaram lá por Uruaçu, também não deu certo. De repente, onde foi o lugar que o Dom Agostinho encontrou? Lá o Jardim da Imaculada, que conseguiu comprar aquele lugar. O Frei Ames, quando nós estávamos na exumação do corpo, disse que o Frei Dom Agostinho, ele celebrava as missas lá em Uruaçu. Aí na segunda-feira de manhã, ele pegava o ônibus e vinha para Brasília. Chegava em Brasília, fazia barba na rodoviária e saía procurando o lugar onde ia ser construído o Jardim da Imaculada. Você ficou cerca de 2 anos, 1 ano, procurando este lugar, até chegar na cidade ocidental, naquelas terras lá do Zé Leão, comprou aquele lugar e hoje cresceu do jeito que cresceu. Que o ministro geral, o provincial, o Pijo, que veio da Polônia, pegou e falou assim: uma comunidade que tem 72 frades na formação, certamente é uma obra extraordinária da graça de Deus. Imagine você ter na formação 72 pessoas que estão dispostas a abraçar essa vida. É a graça de Deus, é Deus quem chama. Então a evangelização exige de nós esse compromisso, exige de nós essa entrega. Vogran está lá agora na missão em Tefé, que já é um desdobramento do Agostinho, quando foi para Juruá, escreveu uma carta para nós dizendo: não quero que os frades se sintam obrigados a vir aqui. Passou 3 anos, ele manda uma outra carta: sinto muita saudade dos meus irmãos. Tem 10 anos que nós estamos na missão na Amazônia. Nós já chegamos a ter 10 frades naquela missão. E hoje o Vogran compõe aquela missão, que é Manaus, Tefé e Juruá. Então, isso é um desprendimento, e que exige de nós essa capacidade. Eu lembro que no noviciado, nós estávamos lá um dia no recreio, e o Frei Casimiro começou, ele tinha as profecias dele, ele começou a falar assim: Jailton vai ser pároco, porque Jailton era postulante, mas ele já queria preparar os meninos para a comunhão, queria mandar na paróquia, dizer que estava errado, estava certo. Pensa numa pessoa difícil, Frei Jailton, né, Jailton? Aí o Frei Casimiro falou: Jailton vai ser pároco, é um exímio pároco. Aí olhou para o Vogran e o Frei Antônio: Vogran é muito alegre, vai ajudar na pastoral, pode trabalhar na formação com o Frei Antônio, podem trabalhar dando aula como formadores, porque a formação precisa de pessoas assim, dispostas, alegres, vai ser muito bom. E o Cristiano é muito disponível para a evangelização. E ele foi falando, né? Aí eu falei: e eu, Frei Casimiro? Nós éramos 17, e eu? Aí ele olhou assim para mim e falou: você vai colocar feijão na panela.
você vai colocar feijão na panela. E hoje, eu olho assim para trás, eu vejo, é isso aí, é isso aí. Nunca me faltou nada. A palavra de Deus disse assim: eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ela faz vai prosperar. E eu sinto isso de Deus. Nesses 18 anos, nunca me faltou nada. Eu sinto a mão de Deus me acompanhando em todas as coisas. E tudo que a gente faz, a gente percebe a honra de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Eu quero hoje pedir ao Senhor que conceda a nós a paciência e o descanso. Como Jesus hoje disse, que a gente toca flauta. Com o que vou comparar esta geração? São como as crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão, é um beberrão. Nós nunca vamos saciar o coração de ninguém. O nosso sacerdócio não pode ter um termômetro, nem com o povo e nem com as obras, porque nós não temos essa capacidade de saciar o coração de ninguém. O nosso sacerdócio é para agradar o coração de Deus. O nosso sacerdócio é para agradar o coração do Pai. E nós, sacerdotes, somos chamados à alegria do serviço, à alegria de poder levar Jesus para muita gente, mas ao mesmo tempo, nós também somos chamados a uma profunda solidão. Eu lembro que no dia da minha ordenação, a Adriane, minha irmã, disse assim: eu fiquei abraçando as pessoas até quase umas 4 horas lá, e quando terminou, muitas pessoas já tinham ido embora. Aí a minha irmã disse assim: olha, muitas pessoas aplaudem, muitas pessoas estão felizes, os cantos foram lindos, a missa foi perfeita, tudo foi lindo, mas é Jesus. Do mesmo jeito que tem toda essa alegria, tem aquele outro momento que é só você, só você, e que ninguém vai aplaudir, que ninguém vai elogiar, que ninguém vai gostar, que ninguém vai estender a mão, que ninguém vai estar próximo. E de repente, está lá o Senhor. O Senhor está com você. Quando a multidão toda estiver junto, e o Senhor continua com você quando ninguém mais estiver junto. Então, como disse o Papa Pius, o Papa Paulo VI, o padre é chamado a uma profunda solidão, mas não a solidão da falta de sentido, mas uma solidão povoada por Deus. Eu estou muito feliz de tê-los hoje aqui em casa, e de celebrar com vocês, e de estar diante desse altar com vocês, e saber que nós perseveramos até aqui, e saber que apesar de todas as nossas limitações, a misericórdia de Deus foi muito maior, foi muito maior. E eu fico vendo assim, né, o Jailton foi para Bahia, depois foi para Candeias, depois foi para Feira de Santana, Feira de Santana foi para Niquelândia, Niquelândia
Tefé, Anápolis, agora está em Niquelândia. O Cristiano, ele é o mais constante da gente. Ele ficou na cidade ocidental, da cidade ocidental foi para Candeias, ficou 8 anos em Candeias, de Candeias foi para Valparaíso, paróquia São Francisco de Assis. Vogran, o primeiro ano de sacerdócio foi aqui no Penorte. Daqui do Penorte ele foi para Roma. Em Roma ficou 4 anos, 3 anos e 8 meses. De lá ele foi para Bahia, Candeias, trabalhou com o Cristiano, e agora foi transferido para Tefé. Eu fiquei trabalhando na Asa Norte. Da Asa Norte eu fui para o Valparaíso, fiquei 8 meses no Valparaíso. Do Valparaíso eu voltei de novo para a Asa Norte, aí fiquei mais 1 ano, aí depois fui transferido eu ia para Roma estudar, de Roma minha transferência chegou para Niquelândia. Imagina, a pessoa está pensando que vai para Roma, quando chega a transferência, Niquelândia, foi maravilhoso. Aí fui para Niquelândia, fiquei 1 ano em Niquelândia, depois de Niquelândia voltei de novo para São Francisco de Assis, fiquei acho que 4 anos lá, aí depois a minha primeira experiência como pároco foi no Valparaíso, na paróquia São Francisco, e de lá hoje estou aqui, na São Marcos, São Luís. Então assim, foram grandes aprendizados, e eu quero dizer a vocês que tudo isso enriqueceu muito a nossa vida. No Valparaíso eu tive a graça de aprender a ser pastor. Eu gosto de ser pastor. Do dia eu estava falando com a Alex, eu gosto de ser pároco. Eu gosto de dizer minhas ovelhas, meu povo, minha paróquia. E lá eu aprendi a ser pastor. No Santuário São Francisco eu aprendi a amar o altar. E aqui o Senhor está me mostrando uma grande missão de ser Jesus vivo para as pessoas, de ver as pessoas se aproximando do meu sacerdócio, como se elas estivessem se aproximando do próprio Jesus. Então, a minha gratidão a essa comunidade e a todos os nossos amigos. Amém. Então vamos ficar em pé.